Estamos começando mais um episódio DLPL Cast. Mais um produto aqui do De Loja para Loja, onde a gente traz conteúdo para o mercado automotivo. Trazemos aí profissionais referência na sua região, referência no mercado nacional hoje com a internet. Trazemos aí lojistas que fizeram, que fazem e que vão fazer acontecer no teu negócio. A gente também traz em alguns episódios empresas que prestam serviço para o nosso mercado e que estão apoiando todo o mercado aí com suas soluções. E eu estou aqui do meu lado com meu amigo locutor nas horas vagas das rádios AM e FM, Rodrigo Flecha. Gente, 93,7. É isso aí, Belo. Tamo junto, mais um episódio aí do DLPL Cast. E hoje vai ser pesado de novo, gente. Nossa. E como a gente tá aqui falando com vendedores, nós vamos fazer a nosso pedido básico / exigência, né? Você que tá aqui acompanhando nossos episódios, faz um grande favor para nós aqui e começa a seguir aqui o nosso canal. Clica no... Como é que é o sininho, Rodrigo? Clica no sininho. Rodrigo, você que é o locutor, então, faça o pedido, por favor. Não vou fazer voz de locutor agora. Mas vamos lá, gente. É muito importante pra gente você se inscrever no nosso canal, ativar ali o sininho para receber as notificações. E além de... O que tá acontecendo? Você tá ajudando a gente a patrocinar de maneira gratuita esse conteúdo para que ele alcance mais pessoas e para que mais pessoas possam conhecer histórias de sucesso, cases de sucesso e histórias de empresários que são referências e deram tanto certo no nosso segmento, né? No segmento automotivo, né, Bela? É isso aí. Não podemos esquecer dos nossos apoiadores que estão ajudando aí que o De Loja para Loja consiga levar todo o conteúdo que está fazendo. Que nós temos aí a Ituran, que é uma das maiores empresas, a maior empresa de rastreador do mundo. Empresa israelense, líder nacional em rastreamento e também ela também atua muito forte na área de seguros. Então a Ituran com seguro é uma solução muito boa, inclusive para o nosso mercado, porque o cliente consegue um seguro com um valor mais acessível, parcelado em 12 vezes e outra, cobertura feita por companhias de seguro tradicionais, das grandes e negócio muito correto. Tanto que a Ituran hoje tem mais ou menos, eu levei um susto quando eles me mostraram. Você foi lá, né, Bela? 10 mil colaboradores, diretos e indiretos aqui no Brasil. Gigantesco negócio. Nós também conseguimos como apoiador a Dekra Nacional. A Dekra é uma multinacional alemã, maior empresa de perícias, uma das maiores empresas de perícias do mundo. No Brasil, ela é líder do mercado e é uma empresa assim que nos orgulha muito em ter ela apoiando o nosso canal e que está vendo, né, que essa profissionalização do mercado faz sentido e eles estão apoiando isso. A terceira empresa que eu trago aqui é a Gestalto Brasil. A Gestalto Brasil, referência em garantia veicular, também é uma apoiadora aqui do nosso canal, além de ser um parceiro de mais de 10 anos aqui da Beloscar. E você deu uma informação em outros episódios, quantos 1000 carros já tem cobertura de Gestalto? Eu vi o Felipe da Gestalto falando aqui, trouxe um número que eu fiquei espantado. 160 mil carros garantidos. É doido, né? Coisa. E aí nós temos também a Vidify, que... Pessoal, a Vidify faz o trabalho com o nosso tráfego pago, divulgando os nossos veículos de forma automática. É isso aí. E lembrando que a gente só trouxe como apoiador empresas que a gente usa no nosso negócio, que a gente sabe que é referência e que faz a diferença. Que funciona. E que funciona, com certeza. E, por último, mas não menos importante, o AutoConf. O AutoConf, que é o sistema desenvolvido aqui por nós, feito para resolver as nossas dores da nossa loja, da Beloscar, aqui no dia a dia. E hoje está espalhado pelo Brasil inteiro, em várias lojas que também estão em busca de profissionalizar o seu negócio. Mas sem mais delongas, como eu falei sempre nos outros, temos que repetir. Bora! Fica aqui o suspense, ainda não revelamos quem são as celebridades que Belo, estão aqui com a gente. Antes de você divulgar... Cara, o DLPL Cast tá juntando o Brasil. Verdade. Tá juntando o Brasil. Agora nós estamos aqui em Curitiba, né, Rodrigo? Aqui em Curitiba. Depende do ponto de vista. Mas, cara, ó, vou falar um pouquinho dos episódios anteriores, não vou estiver errado. Nós já falamos de Santa Catarina. Sim, Santa Nós Catarina. já falamos de Maceió. Mato Grosso. Cuiabá. Né? Cuiabá, Mato Grosso. Uhum. Falamos de... Teve mais gente ainda. Manaus. E agora nós vamos falar
Já falamos com o Rio de Janeiro. Já falamos. Agora nós vamos falar com o Rio de Janeiro de novo. Isso. E vamos falar com São Paulo também. É isso? É isso então, aí. Vou apresentar agora nossos convidados do dia. Aê! Tá aqui. Vamos começar aqui por Cabo Frio. Cabo Frio. O Marlon, da Garagem 88. Chegamos. Fala, Marlon. Tudo bem? Fala, Belo! É um prazer estar recebendo você Prazer aqui, meu, cara. Belo, prazer meu. Você sabe quanto que a gente tem de conexão aí desde Verdade. a primeira vez. Nós vamos contar um pouquinho da primeira vez que a gente se conheceu, né? Verdade. Mas conta um pouquinho aí, Marlon, sobre a Garagem 88, de onde que é, quanto tempo está no mercado. Fala um pouquinho aí sobre tua loja. Show, Rodrigo. Primeiro eu queria te agradecer por fazer parte desse projeto do DLPL, né? É isso de aí. loja para loja. Acredito muito em tudo aquilo que você coloca a mão. Já há quase 4 anos que a gente está nessa trajetória aí com você, depois que eu caí na rede. Vamos contar essa história aí, nós vamos contar essa história. Lição de vendas. Não me vendeu o Autoconf, eu comprei o Autoconf, é diferente. Rodrigo vai mostrar a diferença exatamente quando o vendedor ele vende, ele não vende, deixa o cliente comprar. É isso aí. É exatamente a experiência que eu tenho. Bom, mas a minha loja Garagem 88, ela fica localizada em Cabo Frio, mais ou menos 160 quilômetros de distância da capital do Rio de Janeiro. A gente está falando do litoral do Rio de Janeiro, onde tem Búzios, Arraial. É uma cidade muito conhecida, uma cidade de mais ou menos 220 mil habitantes. Eu tenho um sócio no meu negócio, que é o Arthur, que estava aqui com a gente, o Rodrigão conhece, nossas esposas também já tiveram aqui. Sim. E a gente faz um trabalho, nesses 5 anos, desde quando a gente conheceu o Rodrigo, tanto o Rodrigo quanto a pessoa do Rodrigo, quanto a Beloscar, o Autoconf, e agora o de loja para loja, a gente se identifica porque a gente vem numa trajetória querendo se diferenciar no mercado, trazendo um posicionamento de marca, de experiência, de produto, de qualidade, e tudo em relação ao Rodrigo, a Beloscar, o de loja para loja, o Autoconf, faz todo esse sentido em toda essa trajetória de 5 anos. Então, obrigado pelo convite, tamo junto, tô muito feliz de estar aqui e poder compartilhar alguma coisa com vocês. Obrigado. Show de bola. Ó, você que, já vou falar de cara, você que não conhece a Garagem 88, você que é do mercado, vai lá no Instagram, @garagem88, né? Isso aí. E segue os homens lá, que eles fazem um trabalho diferenciado e também tem esse perfil de contribuição. Tá? O Marlon, ele não é também daqueles lojistas que fica escondendo o segredo, ele vai e conta mesmo, é um cara que contribui, é um cara que tem o espírito de loja para loja, que é realmente você contribui porque você está afim de contribuir mesmo, né? Com certeza. Depois aquilo que vem o resultado vem como consequência, né? E você está colaborando. Parabéns pelo teu trabalho, Obrigado, do Arthur Rodrigo. também. Né? E agora nós vamos lá para São Paulo, aquela cidadezinha tranquila, né? Pacata. Quase não tem carro. Pouca população, facinho de atravessar a cidade, principalmente se for entre as 5 horas da tarde e as 7 horas da noite. isso Estamos aqui recebendo nosso amigo Thiago, da Nick Motors, de São Paulo. Aê, Thiagão! Seja muito bem-vindo, Belo. Thiagão. Obrigado aí pelo convite, você, Rodrigos, né? Os Rodrigos. Rodrigo Belo, Rodrigo Flecha, participar aqui desse podcast com vocês aí, de loja para loja. Tô seguindo lá o trabalho de vocês. O trabalho de vocês aí incrível, né? Nesse trabalho, conteúdo bastante aí com várias pessoas do segmento, procurando sempre melhorar aí o trabalho de todas as lojas, né? Mostrar o correto, o processo, né? Junto com o sistema aí Autoconf, né, Marlon? Isso aí. Sistema Autoconf, daqui a pouco eu vou contar aí, né? Coincidência, os dois hoje são clientes do Autoconf. São clientes do Autoconf aí, né? Gestalto também. E estamos aí procurando implantar nossos processos, né? De avaliador, pré-venda e melhorar cada vez mais aí nosso negócio. Quantos anos tem a Nick Motors, Falar Rodrigão? um pouquinho sobre a Nick Motors. A Nick Motors fez esse mês 10 anos de loja, né? Que legal, parabéns. Surgiu pelo nome da minha filha, quando eu tive a oportunidade de comprar minha loja. Ela chama Nicole, e aí como que vai pôr o nome e tal? Então, Nick Motors, né? E aí, depois de uns 3 anos, tive meu filho. E agora, como põe o nome dele, né? Vai falar que a loja é dela, não é dele. Então põe Nicolas, né? Então, nenhum dos dois vai ficar com ciúme, né? É Nick, quem que é Nick? É meus filhos, né? Nicole e Nicolas, né? E então aí 10 anos, né? Com várias mudanças aí, transformação, né? Era um jeito de se trabalhar.
passamos várias crises, né? Então, graças a Deus, de pé aí, seguindo em frente, procurando melhorar sempre, né? E mudanças, né? Para continuar aí, seguindo no nosso ramo. E a Nick também é bem ativa no Instagram, movimentam bastante as redes sociais, então também sigam aí o @NickMotors. Nick Motors, né? isso aí. Então segue lá também. E o Thiago também já participa não é o primeiro podcast que ele está participando, já vive participando. Também é um cara que sempre quando eu vejo, tá do lado de alguém, contando ali o que ele faz, o que deu certo, o que deu errado. E é isso aí, né, Thiagão? Não adianta a gente ficar... uma premissa antiga no mercado era o cara ficar ali guardando informação, falando, nossa, eu tenho o segredo, né? Eu descobri, agora eu vou pegar pra mim, né? Vou pôr no baú aqui da cabeça, não vou contar mais pra ninguém, porque agora eu vou ganhar sozinho, né? E aí você não ganha, você ganha quando você tá distribuindo, né? Todo mundo tá ganhando, então, né? E aí quando você distribui uma informação, você acaba ganhando 2 ou 3, né? Uma troca de ideia ali, uma conversa, então você acaba... Você contribui com uma, só que você ganha outras, várias, né? E aí, tipo, tá todo mundo ganhando, na verdade, né? O ganha-ganha, né? Aquilo que eu falo, né, Thiago? O segredo, na verdade, ele tá na execução, né? E não tá nas ideias só, né? Não é uma ideia maravilhosa, né, Marlon? Sem execução não vale nada, né? Agora, uma ideia meia boca bem executada, muitas vezes dá muito mais resultado, né? E a gente só consegue aprimorando as ideias que a gente tem na execução se a gente for compartilhando e recebendo e indo lapidando, né? Essa situação no nosso dia a dia, né? Então, você vai fazendo os testes, na verdade, né? E tem muito hoje... Tem ainda bastante, né? Espero que de loja para loja aí tá ajudando também, né? A gente contribuindo aí, falando pessoal, eu falo lá em São Paulo, ó, assiste aqui, segue lá, que o cara é fera lá, o pessoal são fera lá e vai mudar a sua vida. Mas tem bastante lojista antigo que é aquele que sabe tudo, né? Pra que eu vou fazer isso? Eu já sei, né? Tipo, ele sabe tudo, mas ele continua lá do mesmo jeito lá e... Pô, mas como que você tá vendendo? Outro dia chegou um amigo meu e falou... Como que você tá? Pô, mas como que você tá vendendo? Eu falei, vendi tantos carros. Nossa, mas eu não vendi nada aqui. Calma aí, eu vou pôr no Viva Voz aqui pra minha equipe. Não, eu falei, não faz isso. Mas vem aqui que, né, eu te explico. Né? Mas quando você... Como que assim? Como que eu vou te cobrar? Eu falei, você vem aqui. Então você paga o almoço lá, eu vou te explicar. Paga a mentoria. Sim. Eu vou contribuir, né? Sim. Entendeu? Porque, ele sabe tudo, talvez sabe até mais do que eu, mas é o que você falou, não está executando, ou não está procurando mudar, melhorar, né? E o nosso mercado está mudando demais, né? Ele muda o tempo todo, né? E a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças. Falando em mudança, agora vamos aqui para Cabo Frio. Vamos tomar banho de praia. Ô, Marlon, uma coisa que eu observo bastante aí desde o período que eu te conheci é que você também é dos malucos igual eu aqui que não consegue ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo, né? Vai sempre mudando e vai acrescentando coisas, né? E eu lembro que você comentou comigo na época que na tua região o pessoal não era muito de fazer perícia, veicular, essas coisas e tal. E você, além de fazer perícia, você inclusive montou uma empresa, né, na época, né? Verdade. E você introduziu pré-vendas, introduziu tudo que você vê no mercado que você coloca. Por que, cara, que você faz tudo isso? De fazer perícia no carro, de dar uma garantia diferente, de aplicar um sistema. Qual que é a lógica de você fazer tudo isso que você faz no teu negócio? Rodrigo, eu acho que está muito ligado em relação ao teu objetivo principal, né? Eu acho que... Eu sempre falo isso com o meu time e com todo mundo que eu converso, que a primeira coisa que você tem que avaliar é o teu objetivo. Porque se o teu objetivo estiver aqui e as tuas atitudes estiverem muito abaixo, você precisa regular. E às vezes se as tuas atitudes estiverem muito acima em relação ao teu objetivo, você também precisa regular. Então a gente tem que entender que... E a gente que é empresário, né? E isso não no sentido fantástico ou no sentido que se fantasia do cara que é empresário e que anda de carrão e quer curtir a vida e que quer viajar, mas quer passear, mas no sentido responsável da coisa, quando ele tem um objetivo principal muito delineado, muito alinhado, e ele tem essa clareza em relação onde ele quer chegar, ele vê exatamente a curva e a linha onde que ele traça as coisas que ele precisa fazer. Quando ele se compromete em executar todas essas coisas,
eu acho que ele começa a ter um determinado resultado. Então, para mim, executar coisas diferentes e trazer coisas diferentes para o mercado e compartilhar elas, eu acho que é o que faz toda a diferença. Quando a gente começou com o laudo cautelar, quando a gente começou com a Gestalt em 2019, quando a gente começou em 2020 com o AutoConf, quando a gente trouxe o conceito de pré-venda, eu já tinha visto isso tudo no mercado. Eu já tinha passado por diversas empresas grandes, como bancos, empresas de benefícios, já tinha atuado na área comercial, já tinha feito gestão, mas eu não acreditava que era impossível colocar isso numa loja de carro. Uhum. E aí, quando eu conheci o AutoConf, eu falei, não é possível. Não é possível que existe SDR, que existe pré-venda, cara. Quando eu conhecia o Kutaj, eu falei, não é possível que loja de carro faz prospecção. Eu falei, cara, tô na minha praia e eu não sabia. Então, fazer algo diferente, na verdade, é diferente para o nosso segmento. Sim. Por isso que é tão importante quando o Thiago fala em prática, em compartilhar. Quando eu ligo para o Flecha, quando eu ligo para você, eu lembro que uma vez eu liguei para você para perguntar sobre carro zero. Rodrigo, como é que trabalha com carro zero? Não sei se você vai lembrar, porque eu tô com dificuldade de comprar. E aí, desliguei o telefone, você me ligou de volta para falar de uma outra ideia em relação a tráfego, em relação a marketing. Cara, pegar essa ideia e fazer assim, 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 para você impactar as concessionárias de carro zero, para chegar no público de pessoas de carro zero. Então, acho que esse comportamento de você buscar algo novo e se comprometer na implantação disso, mesmo que não dê certo a primeira vez, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é isso que traz o resultado. É o teu objetivo alinhado com as tuas atitudes e o teu comprometimento. Mas se der errado a primeira vez, está tudo bem. Quando eu trouxe o pré-venda a primeira vez, eu instalei um pré-venda numa sala do tamanho dessa aqui que a gente está, não tinha um ar-condicionado, não tinha uma linha fixa, ela tinha um celular pré-pago que a gente colocava ali. Era uma menina chamada Lívia, e a Aline do AutoConf lembra muito dela. Um calor, e lá no Rio de Janeiro é muito quente. Cara, ela ficava num galpãozinho, a menina suava, bicas. E aí, quando eu abri a portinha assim, eu falei, não acredito que essa menina vai ficar aqui dentro trabalhando. Não acredito que essa menina vai pedir pra sair no outro dia. Eu falei, cara, isso não é possível, não dá certo. Esse negócio de pré-venda no segmento de carro não dá certo. Eu falei, eu vou desistir disso. E desisti, Belo. Eu desisti não porque eu não acreditava, porque... Estava inviável para você naquele momento. Exatamente. Mas depois, acho que passou uns 6, 8 meses e a Aline, cara, vamos voltar. E aí o teu time do AutoConf, eu acho que tem muito disso, é uma característica sua. Empresa é reflexo do dono e equipe é reflexo do líder. Então isso impacta muito, porque a Aline nunca desistiu da implantação do negócio com a gente. Então, assim, todos os processos, tanto da visão total, que a empresa de vistoria cautelar que a gente teve uma série de dificuldades para implantar. O AutoConf, a gente teve uma série de desafios para implantar. A Gestalt, a gente teve uma série de desafios para implantar. Hoje roda de forma muito sólida, porque eu acho que quando a gente fez uma pausa, na verdade a gente não parou, acho que a gente faz uma pausa, a gente avalia no que a gente como gestor, empresário ou empreendedor, o que a gente precisa primeiro se autoavaliar, ou como a gente se compromete com determinada tarefa e o que a gente primeiro precisa mudar. Sim. E aí depois a gente volta nela de novo e vai com toda a força para executar e fazer dar certo. Porque eu acho que o nosso papel é fazer as coisas darem certo. É que toda mudança, né, ela gera uma resistência, né? Sim, muito. Um desconforto, porque você está acostumado, né, Tiagão, fazer aquela função de um determinado jeito e daí, de repente, surge uma nova tecnologia, surge uma nova maneira de fazer, por melhor que ela seja. A gente está acostumado a fazer do jeito anterior. Verdade. E aí fazer essa mudança realmente... Então, quando a gente vai implantar um time de pré-vendas, quando a gente leva essa ideia para um lojista, e a primeira coisa que eu falo pro cara é o seguinte, ó, eu tenho uma má notícia para você, o quê? A primeira tentativa tua vai dar errado. Aí tem que ver se a pessoa é resiliente de continuar ou ela vai parar a existir. Ele, no caso, ele parou, mas você vê a Aline, né? O pessoal do seu do Conf sabe que funciona, porque se aqui funciona, em outro lugar tem que funcionar. Não é possível. Então, ele deu uma parada, mas conseguiu colocar de novo. E aí, você não tá dando certo, corrige e continua, né? Só se não todo mundo vê que é um negócio que não vai dar certo mesmo. Então, para e vai para outro, vai de outra forma, né? Você imagina que a gente aqui na Beloscar, por exemplo, começou esse modelo de pré-vendas, Thiago, em 2010. Nós estamos falando de 13 anos atrás.
pré-vendas, esse modelo que a gente a gente criou aqui, inventou na época, não tinha, né? Inclusive eu fui ver o livro lá, o Receita Previsível, que é o cara que inventou trouxe esse conceito lá da Salesforce, lá vi bastante o livro dele, foi lançado em 2011. Então, tipo, e eu descobri o livro há poucos anos atrás, e a gente começou lá atrás, cara, não é uma planilha, de qualquer do jeito que tinha na mão, né? E a gente foi melhorando e consolidando esse modelo de lá para cá. Imagine a resistência que foi na nossa equipe, né? Fazer de uma maneira muito mais manual, né? Do que é hoje. Mas não me arrependo nem um pouco de ter sido o chato da persistência. Sim, né? Você me despertou agora uma pergunta aí, desculpa até te cortar, né? Da onde que você trouxe o pré-venda? Você viu de alguma outra empresa? Porque de loja, com certeza, você foi o primeiro. Né? 2010 foram pré-venda. Da onde você teve isso daí? Eu acho que nunca, não sei se já te perguntaram, mas vai ser uma... Queria saber. Estava eu distribuindo os leads para os vendedores, chegava todos os leads, eu entregava para os vendedores. Eu era o gerente da loja, né? Eu distribuía os leads e no final do dia sempre fui organizado nesse ponto, eu imprimia 2 vias do lead. E eu entregava uma para o vendedor e uma ficava comigo e eu anotava na minha para qual vendedor que eu tinha entregue aquilo. E aí o vendedor, no final do dia, eu chamava o vendedor para ele me mostrar o que aconteceu com os leads que eu tinha passado para ele. E as respostas, na maioria das vezes, eram assim: o cliente não atendeu. O cliente não tem interesse. Eu falo, cara, como assim não tem interesse, cara? Não faz sentido. Aquilo ia me irritando demais, né? Falei, bom, o cliente vai mandar uma mensagem para um vendedor que vai ficar enchendo o saco dele só porque ele tá afim de conversar com alguém. Não faz sentido, né? E aí aquilo foi me incomodando, me irritando demais na época. E eu percebia que o vendedor, ele tá tradicional, ele tá acostumado a receber o cliente na porta e ele é mais fechadorzão, ele tá lá para matar o negócio. E o lead, queira ou não queira, atrapalhava ele, porque... a gente sabe que você não consegue converter 100% dos leads, né? Você consegue converter uma taxa relativamente, por melhor que seja o trabalho, é pequena em comparação à quantidade de leads que você recebe. O esforço é muito grande, né? É um esforço maior. E aí ele tinha que, às vezes, parar de atender um cliente para poder atender. Então, quando ele fazia de má vontade. Não fazia porque ele estava afim de fazer. E eu comecei a entender que realmente o perfil e o papel do vendedor é de matar o negócio, de fechar o negócio. E aí eu, incomodado com aquilo, agora... vamos descontrair, né? Eu sempre fui do rock and roll, sou um cara que curte, não sou muito eclético pra música, mas minha mulher me acompanha nos shows de rock. E eu também tenho que acompanhar ela de vez em quando nas outras músicas. Nos outros negócios que ela gosta. E um dia teve um show do Roupa Nova aqui em Curitiba. Você vai falar, porra, o que tem a ver isso? Peraí. E aí o show do Roupa Nova no teatro, cara, ficar sentado. Pensa o cara do rock and roll, o tanto entediado que eu estava no show né? Então eu estava tão interessado no show que eu estava pensando assim comigo, cara, o que eu faço com os leads que os vendedores não entendem e não dá resposta, e ela lá curtindo o show e eu lá quebrando a cabeça, né? Daí, de repente, essa parte aqui é mais lúdica que eu vou falar agora, mas foi quase isso, né? De repente começa os caras a cantar uma música lá, né? Tipo assim, como é que é? O telefone que toca. E eu digo alô sem resposta. Eu falei, bingo! Os caras são um gênio. Obrigado, Deus, por essa luta, por esse show. Cara, por que eu não coloco uma pessoa para atender esse contato? Na época era muito telefone. Cara, isso. Para atender o contato e fazer havia um atendimento, havia uma pesquisa para entender do cliente se ele o que ele precisa, o que não é, e já agenda para o vendedor o negócio mais quente, já que o vendedor ele é desse perfil de querer fazer o fechamento. No outro dia eu tinha uma viagem, eu e meu irmão Silvan e com as esposas íamos para Foz do Iguaçu. E aí a gente foi à noite, elas foram dormindo atrás e nós na frente fomos conversando. E eu falei, cara, eu tive uma ideia, já pensei numa pessoa que era um filho de um vendedor nosso, que era super antenado em carro e gostava de carro e vivia lá na loja. Eu falei, cara, olha, eu tô com esse problema assim, assim, assado, contando pro Silvan, e eu tive uma ideia de fazer assim, 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 colocar uma pessoa, pensei no Guilherme, o Guilherme tinha 17 anos, para ele fazer esse pré-atendimento e agendar pro vendedor. Eu falei, na época nem dava retorno mesmo no vídeo, né? Vamos tentar. E eu voltei de lá
E chamei o Guilherme, conversei com o Guilherme e coloquei o Guilherme para fazer. Tipo, ó, Guilherme, você vai atender os telefones, vai receber as mensagens do Webmotors, do Socarrão, que é daquela região e tal. E você vai responder esses caras, vai ligar para eles e vai tentar agendar uma visita pro cara vir pra loja. E, cara, ali, meu resultado foi lá para cima, né? E eu comecei só com ele. E aí eu fui. Na época era de manhã ele tirava as fotos dos carros e à tarde ele respondia vídeo. Aí de repente ele começou a falar: não dá tempo, tá dando resultado o vídeo. Foi contrata uma pessoa para tirar as fotos. Daí ele ficou só no vídeo. Daqui a pouco era muito vídeo. Ele contrata mais uma pessoa. E aí a gente foi crescendo até a gente mudando o modelo várias vezes até chegar no modelo que a gente tem hoje, né? Então, a própria tecnologia que a gente desenvolveu depois, ela já veio depois de tudo isso. Então, o que é legal, né, do nosso CRM, né, e do nosso produto aqui, é que ela não foi feito aleatoriamente e o negócio de pré-atendimento foi encaixado no sistema. Muito pelo contrário, ele nasceu depois, né, depois de entender o que dava resultado, a forma que atendia, tal, e aí a gente fez sob medida para poder atender a nossa demanda, que a gente sabe que é a mesma demanda aí do mercado. Então foi assim, foi na loucura mesmo, Thiago. Não foi. Esse caso, tem várias situações que a gente pega referência, né? Mas esse aí não foi pego referência. Nasceu no show do Roupa Nova. Nasceu. E às vezes a gente pega, porque eu te perguntei, às vezes a gente pega numa loja, né? Igual você falou do banco, tem todo um processo de banco, tem muito processo. E aí você pega numa loja que não é do nosso segmento, você não, foi num show, né? Telefone e tal. E aí depois foi fazer um sistema. Lógico, eu estava com essa dor já muito latente, me incomodando demais. Então é só para pegar esse gancho aqui, é o seguinte. Cara, quando você tem uma dor que tá te incomodando demais, a gente tem o hábito de achar que aquela dor, ela é natural. É do meu segmento. Não tem jeito, aquilo né? lá é não assim tem como mesmo. Resolver. Como é que é? Sempre foi, eu nasci assim, sempre foi assim, eu vou morrer assim. Síndrome da Gabriela. É igual carro, não tem jeito, sempre vai quebrar, problema sempre vai ter, né? Então, mas o Belo, sabe qual a reflexão que eu faço quando você conta essa história? E o Flecha, ontem eu falei com o Flecha sobre essa frase que eu vi no status dele ali. Cuidar de pessoas, é isso mesmo? Cuide de pessoas, isso vende. Cuide de pessoas, isso vende. Com Melhor certeza. do que você para falar da sua própria frase. Quando eu olho o dono de loja de carro e quando eu entrei no mercado, eu me vi um pouco incomodado com isso. Porque a primeira coisa, quando eu ia fazer alguma coisa diferente, quando você falou de fazer alguma coisa diferente, é que você já se descola da galera, né? Porque o que é muito comum é você ver o dono da loja de carro, ele atende o cliente, ele resolve o problema de pós-venda, ele leva o carro no Detran, ele traz, ele passa o pretinho, aí ele entra na internet, compra um pneu porque é mais barato, aí ele faz a avaliação do carro, aí ele vai lá e leva para pintar o carro que tá com o para-choque ralado, e ele faz tudo na loja. Ele é o super-homem. Ele é o super-homem. E aí a reflexão que eu faço quando você conta essa história, o que eu tiro daí? Foi exatamente a inquietação, a incomodação que eu tinha. Cara, eu tinha um problema, eu vi o vendedor lá atendendo. Eu via que aquele cara ia perder uma venda, corria lá e deixa eu ir lá fazer. Eu via que o cara estava levando o carro e estava levando o carro para o lugar errado ou estava avaliando da forma errada, eu corria lá na ponta e fazia. Então, o que eu percebo é que o dono de loja de carro, que é a minha realidade, pode ser que não foi exatamente nesse teu ponto, a tua realidade, mas às vezes o dono de loja de carro entra nesse looping. Toda vez que ele vê um problema, ele entra para resolver o problema, mas ele não coloca energia em ter uma ideia ou achar uma solução dentro do mercado, ou fazer um benchmarking, ou fazer uma comparação, uma modelagem para trazer uma solução para dentro do negócio dele. E aí, quando eu faço essa conexão com a frase do Flecha, é porque cuidar de pessoas em qualquer melhoria que você vai fazer, ou qualquer coisa que você vai criar, vai ter pessoas no meio. Sim. Então, a gente vai ter que criar um processo novo e treinar essas pessoas dentro desse processo. Por isso que o dono da loja de carro, eu acho que ele tem que começar a repensar na ferramenta do AutoConf, na melhoria que ela traz, na liberdade que ela traz para ele, para que ele dê foco nas pessoas e as pessoas evoluam e desenvolvam o processo e o negócio dele. E aí, tudo isso corrobora para que a gente tenha um resultado financeiro. Quando a gente começou com o AutoConf, a gente já tinha não sei se pode falar, mas a gente já tinha uma outra empresa, Sim. que era que foi comprada pelo OLX.
Eu não sei nem se eu já comentei isso com o Belo, mas a esposa do meu sócio, quando eu cheguei depois na loja, né, a gente se tornou sócio, ela já tinha comprado. Porque como ela não era de loja de carro e ele já era do ramo de carro já há muito tempo, ela quis organizar a loja. Então ela trouxe um sistema que era e funcionava ali para ela ir cadastrando as despesas, mas tudo muito intuitivamente. Quando eu entrei já tinha era um sistema bastante interessante, mas como um sistema gerencial. E quando eu conheci o AutoConf, o que basicamente tinha de diferente é que ele resolvia uma dor da organização do negócio de forma macro, de uma ponta a outra. Eu falei, cara, isso é fantástico. Isso é sensacional. Eu não vi o AutoConf como uma solução de um problema, mas eu vi o AutoConf como uma cura. Sabe? Que resolveu de uma ponta a outra o meu problema. Então, quando a gente começou com o AutoConf, eu fiquei com o AutoConf e durante 3 anos. Isso porque eu tinha uma crença de que eu não poderia deixar um ano para trás de sistema. Mas também eu não poderia viver sem o AutoConf. O AutoConf tinha um gap ainda, que era o financeiro, o sistema financeiro. O Foi feito não por último, tinha. né? Foi feito por último quando o Rodrigo me ligou e falou, Marlon, fala Marlon, fala Belo. Aí o Arthur ainda brinca quando a gente vai falar, e o Belo, cara, fala Belo. Brum. que é o comercialzinho do Belo lá. Eu falei, cara, na hora, pode virar a chave aí. E cancelamos com outro sistema. Fui muito grato ao Caio, me atendeu também, são pessoas sensacionais. Mas gerencialmente, financeiramente, o AutoConf tinha esse gap que não tem mais. Mas assim, de fato, o empresário ou o dono de loja de carro, eu acho que ele tem que estar focado na solução. Em trazer uma solução para dentro do negócio e treinar as pessoas dentro dessa solução para chegar no resultado financeiro. E a solução tem que se encaixar, todas são boas, né? Ele tem que se encaixar na realidade que a pessoa se encontra. E tudo são estágios, são momentos que tá passando, né? E eu acho assim, você tem que estar sempre se provocando, né? Pô, será que esse problema que eu tô tendo aqui tem solução? Cara, será que talvez o ganho da solução não seja até maior do que todos os ganhos que você está tendo hoje, né? Então vale a pena você se dedicar e parar um tempo. E o que eu vejo muito nisso, tudo que o Marlon trouxe aqui, é que o dono da loja Super-Herói, ele evita o desenvolvimento das pessoas. Muito bom, muito bom. É ou não é? Ele limita as pessoas, com certeza. Ele faz e os outros não fazem. Cara, quantos lojistas de carro que eu já vi, e de outros mercados também, que o cara compõe um gerente, mas aí ele atropela tudo e ele não deixa o gerente dele tomar decisão nenhuma. Aí depois ele reclama que o gerente é um banana. É ou não é? Sim. Queria ter um gerente igual eu. Mas você não dá autonomia pro gerente igual você. Não, né? Como é que, ó, se o gerente não fazer, fala comigo que eu faço, né? Então já vai direto falar com ele, né, cara? Então, matou o cara, né? Então, a gente tem que ter essas situações, né? E você lá, Tiagão, hoje, eu vejo também que você, como falou, começou há 10 anos atrás, né? E vem agora, recente, num processo aí de transformação. Talvez eu me corrija se eu estiver errado. Mas talvez o último ano aí tenha sido válido pelos últimos 9 anos que você tem de loja na questão de mudança, transformação, processo, de tudo. organização, sim, processo de organização. Eu tenho um quartinho lá, mais de 4.500 carros, né? Vendido, e tá lá tudo organizado, guardado nos envelopes, numa sala, né? Para guardar todos esses envelopes. E agora eu tenho tudo na palma da mão, no AutoConf, né? Tipo, porra, como que você tá organizado? Agora quer ver o quê, né? Perto ali já vê tudo, né? Entendeu? Então, a organização de processo agora mudou muito, né? E ainda estamos, né, nesse processo, né? Eu vim aqui conhecer a Beloscar em outubro do ano passado, o Jairo da Gestalto, né? Um abração pro Jairo. Jairão, um abração para ele. Me ajudou muito, muito grato a ele. E depois que eu conheci, quando eu vim aqui, eu falei... nunca imaginava que existia uma loja assim. A loja era tradicional, né? Compra os carros e põe para vender. Aí eu, nossa senhora, eu não acredito, né? Que existe uma loja dessa. E aí coloquei em dezembro o AutoConf, né? E fui indo e tô, né? Demora, né? Essa transição tudo, né? Você falou para mim que você tá montando pré-vendas. Montando pré-venda, né? Vai começar
Tem duas pessoas importantíssimas que você sempre falou que tem que ter. O avaliador e o pré-venda vão começar segunda-feira. Que massa. E aí, mas estamos se virando, mas já deu uma mudança, uma melhoria muito boa. E agora você consegue enxergar aonde que você tá com o problema, quem você tá precisando e o que você precisa fazer para solucionar. Onde que tá parando as coisas, né? O que tá travando. E o que eu tenho, que eu tô fazendo, né? Como você falou, sou eu, né? O super-homem lá, tem que levar o carro pra arrumar, vamos lá, monta aí que eu já levo. Então eu preciso de uma pessoa para fazer isso, né? Para mim não ter que ir, para mim ficar ajudando em outras coisas, olhando, né? E seguindo ali, né? Gerenciando, né? Vendo as pessoas que estão fazendo tudo certo, né? Não, eu largo a loja lá e vou com o cara da manutenção levar o carro para o mecânico, pro lava rápido, né? E aí você consegue já com o sistema, você consegue ver quem que você precisa, onde você precisa. Que legal. Muito bom. Eu tava aqui com o Marlon antes e o Marlon tava falando que ele fez uma reunião comigo aqui, com o Jones, que é o nosso antigo gerente aqui. E aí o Flecha tá aqui do meu lado, né? E um dia o Jones foi sair da empresa e tal, né? E aí o Flecha ia começar a trabalhar com a gente, né? E eu falei assim, eu vou ficar uns 15 dias antes do Flecha vir, né? Pra eu poder me atualizar de volta, pra eu poder passar o bastão pro Flecha. Eu falei, eu vou ficar 30 dias com o Flecha. Flecha, você vai ficar do meu lado, eu faço, né? E você acompanha pra você ver como é que é o nosso jeito aqui. E aí eu fiquei rigorosamente 30 dias do seu lado, 24 horas por dia, né, Flecha? Acho que não, né? 7 dias. Pega que o filho é seu. 7 dias. Foram 7 dias e o Flecha assumiu a gestão aqui, cara. Já tava tudo na mão, pegou muito rápido, né, Flecha? E eu nunca esqueço que 30 dias depois, o Flecha veio comentar comigo, tinha um cliente que tava fazendo o primeiro negócio com a gente e comentou que, perguntou pra ele, nossa, quantos anos faz que você trabalha aqui? Não foi? É isso aí. E é engraçado esse teu comentário, Belo, e aqui eu tenho que falar disso. A gente tá falando aqui de processos e, né, de um tempo pra cá tem me conectado muito com o Marlon, a gente tem conversado bastante. Verdade. O Tiagão é um outro empresário que a gente se conheceu falando em Belos, mas a gente sempre se cruza nos eventos, né? Então a gente vê essa busca da galera em conhecimento, em pegar novas práticas, trocar ideia e tudo mais. Mas eu sempre falo para a turma que o que acelerou, e aqui não é rasgação de seda, pode até parecer, mas o que acelerou minha adaptação na Belos foi o AutoConf. Né? Obviamente que a acolhida foi muito importante, a maneira com a qual, né, o Belo me recebeu, o Silvan me recebeu, o time me recebeu, mas eu costumo dizer que eu, Rodrigo Flecha, eu estou há 1 ano e meio na Belos agora. Eu tenho muita humildade de falar que eu não criei nada. Então, o meu maior desafio foi captar o que você passou, o processo que já havia sido desenhado, e hoje, né, aos pouquinhos, a gente começa a implantar, às vezes, alguma coisinha, sugerir alguma, né, uma situação, mas a esteira já estava feita. Então, quando eu enxerguei aquela esteira, e eu venho, né, do segmento automotivo, mas uma das coisas que mais me enchia o saco, inclusive em concessionária, sendo bem sincero, era o fato de ter vários sistemas que não se conversavam. Eu falava, puta, aquilo que vinha do portal, eu tinha que pegar um lead. Pegava o portal do lead. Aí eu tinha que tirar o lead do portal e colocar no CRM. Aí a hora que eu tinha que emitir a nota fiscal, eu tinha que tirar os dados aqui, porque do CRM não ia para emitir a nota fiscal. Cara, aquilo ali para mim era uma tortura. E quando eu cheguei aqui, que eu abri o sistema, que o Belo abriu o celular, ele me mostrava as coisas e falava, caramba, cara, eu tô no céu. Era tudo que eu... Alguma coisa errada, não pode... Não, pegadinha, só pra me adaptar. Eu vou apertar aqui que vai travar. Não vem que eu vou apertar que vai travar. Não travou. Acho que eles estão me enganando só pra me adaptar, ficar feliz, depois vai voltar tudo normal. Em algum momento vai aparecer a verdade. Vai aparecer o João Kleber, que aparece as pegadinhas, vai aparecer. Aí, alguma coisa não funciona, isso é né, verdade, filho? cara. E aí você pega tanto, você vai mexendo e aquilo te dá propriedade, porque você sabe tudo o que tá acontecendo. E aí aconteceu esse caso mesmo, sentamos na mesa com o vendedor e conversando, e o cliente, não, que legal, porque eu já sou cliente da Belos há não sei quantos anos, e você também dele, até falou uma hora assim, eu acho que eu já cruzei com você em alguma das Belos, não sei onde ou não, de vir pra cá. Quantos anos você tá aqui mesmo? Eu falei, 1 mês. Não pode, mas é isso aí, Você cara. já sabe tudo em 1 mês, né? Tipo, como assim? Você já sabe tudo, conhece todo o sistema da loja e tá 1 mês só, né? Como assim? Mas o que eu achei muito interessante, pegando o gancho do que o Rodrigo falou, foi aqui fora, viu? A hora que a gente tava conhecendo aquele menino ali, Jobson. Xanxerê, o Jobson. Xanxerê. Xanxerê. E, cara, olha que louco isso. O Marlon tem um sócio, que é o Arthur.
Isso aí. né? O Arthur tá vindo no evento hoje também, né? Muita gente boa, um abração pro Arthur. Arthur. Arthur! E você tava falando que... E o Arthur, você tava em Cabo Frio e o Arthur, eu sei que por condições da vida da esposa dele, sim. tudo foi transferido e tal, e mora em Florianópolis. Florianópolis, isso aí. E eu achava que ele era teu sócio, só investidor e tal, que ele não atuava na empresa. E você estava falando que não, que ele atua na empresa, mesmo à distância, né? Como é que é isso? Que louco é isso, cara? Ô, Bela, até a gente nas mentorias, nas imersões, quando a gente encontra a galera fica brincando que é o sócio investidor e é o próprio Arthur fala, o sócio investidor sem dinheiro. Cara, minha história com o Arthur é uma história, assim, bastante incrível, até por uma questão de identificação, porque eu acho que valores, identidade, aquilo que a gente acredita quando o Rodrigo chega aqui, e aí ele se encaixa muito bem, porque eu acredito que não só por um processo de esteira do autoconf ser muito bem desenhado, mas por uma condição de valores Com ter certeza. muito alinhado. Amigo, falamos isso, né, Belo? Tanto que os nomes são iguais, né? Já começou a alinhar. É Rodrigo, então já vamos dar a mão. E aí, quando eu conheci o Arthur, a gente se alinhou muito bem, porque a gente tinha algumas coisas muito parecidas. E hoje em dia, a gente se fala todos os dias. E aí a gente era muito parecido em muitas coisas e a gente conseguiu dar certo. E ele foi embora logo assim que eu cheguei no negócio. E eu trabalhava, eu era CLT. Assim, quando eu cheguei para colocar os meus carros na loja, a esposa dele foi chamada por um concurso que ela tinha passado. Ela é delegada em Santa Catarina. E ele teve que sair na mesma semana, rápido. E eu trabalhava na Sodexo, era CLT, era Hunter na Sodexo, fazia muita prospecção. O cara que vai desobedecer a esposa delegada. Vai apanhar, hein? A delegada é braba. E aí, eu me vi dentro de uma realidade. Eu falei, cara, era tudo que eu queria. Uma oportunidade para empreender no negócio de carro. Eu tinha alguns carros. E aí eu pedi demissão na hora. Ele falou, cara, preciso da sua ajuda porque eu não quero vender a loja, mas eu quero ter você do meu lado aí. A gente se conheceu durante muitos anos, mas tinha muito pouco contato. O Arthur foi para Santa Catarina e aí a gente iniciou esse projeto. Viemos trabalhando muito forte, mas ele sempre de longe, como essa realidade aí que você falou. Mas quando a gente implantou o AutoConf, o que a gente percebeu? É que, na verdade, o que a gente vem percebendo ao longo de todos esses anos? A gente vem entendendo cada dia mais o quão profundo que é o AutoConf em relação à liberdade para o dono de loja de carro. Isso é sensacional. Na virada desse ano, aconteceu um fato interessante que eu fiz, no dia 29 de dezembro, eu fiz um processo de implantação de cultura lá do Marcelo Germano, o Rodrigão conhece. Fiz defini missão, visão, valores, fiz lá o projeto de cultura, o código de cultura da empresa e implantei no dia 29, fechei a loja e implantei. E achei que no primeiro dia útil de 2023 as coisas seriam uma maravilha. E foram, porque todo mundo pediu para ir embora. Na verdade, metade eu mandei embora. Ficou eu, minha esposa e um vendedor que eu consegui salvar e o financeiro que tinha acabado de chegar. A gente Caramba! quase 13, ficamos com 4. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu não me desesperei, e aí aquilo que a gente comentou no início, eu acho que o dono do negócio ele tem que buscar a solução. E essas foram umas das mudanças que a gente teve no negócio. E esse ano, em relação ao Arthur, e aí as coisas vão fazer conexão, eu falei, cara, o AutoConf é uma ferramenta muito interessante e a gente precisa definir papéis nessa sociedade. E quando a gente tem sócio, e aí a gente imagina que sociedade é um negócio ruim, mas sociedade é algo necessário. Se você precisa, é algo necessário, né? E complementar. Mas algumas coisas precisam ser ditas e precisam ser faladas. Algumas coisas vão ser ditas e outras coisas vão ser percebidas. E o óbvio precisa ser dito. Numa sociedade, a gente precisa definir papéis. E a gente não tinha isso definido. E um determinado dia eu chamei ele para conversar. Isso deve ter sido muito mais difícil para ele ouvir do que para mim falar. Na verdade, foi mais difícil para mim falar do que para ele ouvir, porque partiu de mim. Mas a gente tinha que definir papéis. Primeiro, voltando ao que eu falei, a gente tinha que ter uma visão clara de onde a gente queria chegar. O que a gente quer? A gente quer só vender carro? Se a gente quiser só vender carro, a gente manda metade dessa galera embora, despluga o AutoConf, despluga a Gestalt, despluga a C7, despluga a empresa Compra carro e vende carro. Que a gente deve ter mais ou menos umas 10 empresas, a gente tem um custo muito pesado, cara. Se a gente quiser mais do que vender carro, a gente vai ter que ter uma atitude, um comportamento muito maior do que o que a gente está tendo. Sim.
E eu falei, cara, a partir de agora, eu não sugeri, eu coloquei como imposição para ele. Você vai cuidar do giro de estoque junto com o gerente que a gente trouxe, o Fabrição, que é um cara fantástico, tem se dedicado muito, e mês que vem ele vem para imersão aí. Bora. Que legal. Já tá combinado. Falei, Arthur, você vai cuidar do giro de estoque. Analisamos que essa KPI era uma KPI que a gente não acompanhava. Você vai cuidar do giro de estoque, precificação, e vai cuidar da precificação da avaliação do que faz o avaliador. Acredite se você quiser. O avaliador está a 100 metros de mim, o gerente a 100 metros de mim, e eu não sei nem o que está acontecendo. Porque o Arthur ele está precificando de Santa Catarina. O teu avaliador faz a avaliação no ferramenta. Chega no meu gerente. Essa avaliação vai lá pro Arthur e ele que põe o preço Vai lá para Santa Catarina. E como o nosso gerente ele ainda está numa fase de adaptação, o Arthur dá um suporte em relação ao contexto da negociação, mas não sou eu que faço. Inclusive, tem negociação, tem cliente que hoje compra e eu não sei nem quem é. Uma vez quando eu vim aqui na Belos, tava tendo uma entrega, né? Fica um tapetezinho ali, aí eu falei, meu sonho é um dia um carro ser entregue na loja e eu não tá lá. Porque eu colocava o tapete, aí minha esposa botava o laço, a gente preparava não sei o quê, a gente mandava fazer a caneca, a gente fazia aquilo, era uma correria, a gente fazia tudo. E o meu sonho era avaliar um carro e eu não precisar tá ali para avaliar e lá olhar o carro, entregar um carro e não precisar estar na ponta para entregar um carro, não precisar fazer absolutamente nada dentro do processo, dentro da esteira. Então, assim, hoje a gente tem essa realidade, mas muito mais do que ter o autoconf, Rodrigo, e aí foi uma reflexão que eu fiz até com Flecha, eu acho que o dono de loja ele tem que ter clareza do que ele quer fazer e ele tem que se comprometer demais. Porque quando a gente fala assim, parece que é muito fácil, mas o gerente está doido para falar comigo, o avaliador está doido para falar comigo, o Arthur tá lá e ele tem que criar uma rotina e uma tarefa que ele consiga atender, para que ele consiga atender essa demanda. O dono de loja tem que estar comprometido com o estratégico. A estratégia que ele traça, ele tem que estar muito comprometido. Aí vem correndo resolver esse problema. Dá autonomia para as pessoas, isso que o Thiago falou aqui. Às vezes o cara A gente fica preso no urgente, muitas vezes. Exatamente. Exatamente. No imediatismo, né? Você quer resolver para aquela hora e você quer ir lá fazer isso. E tem uma frase, né, pessoal, que é muito... Eu uso bastante ela, né? Que não é minha, né? Eu não lembro quem que fez a frase, não vou conseguir dar o crédito aqui agora, porque, né? Mas é que se você tá preso no urgente, se você tá lá no operacional, quem que tá cuidando do estratégico na tua empresa? Ninguém, né? Verdade. Então você não vai conseguir sair desse looping. Ele se torna um looping. Você vai ficar ali o tempo todo correndo atrás de trocar um pneu do carro, atrás de resolver um problema da entrega, atrás de resolver um problema do cliente. Então, parabéns. E parabéns pro Arthur, né? Conseguir precificar o carro. Tá batendo a meta. É que tá batendo a meta. A sua avaliação é de longa distância, né? A avaliação lá de Cabo Frio. Litoral para litoral. Vai até Santa Catarina. Aí, em segundos, através do Autoconf, ela vai em segundos até Santa Catarina, é precificada e volta para Cabo Frio. Mas aí, não, porque é muito longe. Porque aqui, por exemplo, o nosso gerente que precifica o carro, ele não vê o carro. Né? O vendedor faz o pedido, vai lá para o avaliador avalia, que aqui vocês sabem que é grande, fica lá no fundo da loja, tem 12 mil metros quadrados, e o cara avalia, e o vendedor, o gerente põe o preço ali, ele vê o carro muito melhor pelo sistema do que se ele fosse olhar o carro na correria, com gente enchendo o saco, porque o dono da loja de carro, ou o gerente, ou o vendedor, quando ele tá avaliando o carro, ele não tá só pensando naquilo, ele tá pensando em outras coisas. Né? E aí faz com que ele erre na avaliação, faz com que ele pegue carro errado, pague errado. O dono do carro que conhece, que quer pedir um desconto. E por mais que pareça ser burocrático, dá mais vazão. Sim, né? Porque o gestor tá ali, tá analisando, ele não tem que ficar, ele pensa, olhar, pô, tem dias que nós avaliamos aqui 40 carros. Chegamos a avaliar 900 carros no mês. Fala lá, Thiago. Coitado, avaliador. É só pegando um gancho aí seu, quando você falou que fez a missão Visão e Valores, todo mundo saiu, né? Aconteceu comigo também, porque a pessoa saiu exatamente porque ela não está alinhada ao jeito que a sua empresa quer trabalhar. Isso tá tudo bem, né? Então, aí quando você fez aquilo lá que a pessoa leu, falou, ela teve a certeza que não é o jeito que ela quer trabalhar, que é o que você quer que ela trabalhe, mas ela não vai querer trabalhar desse jeito. Verdade. A melhor coisa que tinha acontecido é você ter perdido a equipe e ter montado uma outra. Verdade. E hoje, Rodrigo, a gente tem uma... Eu tinha que treinar pessoas.
não adianta eu colocar a pessoa lá e achar que é óbvio que ela tem que saber, que ela tem que atender o telefone, que o pré-venda tem que agendar e que o vendedor tem que ser educado. A gente precisa treinar as pessoas dentro do nosso modelo de negócio e dentro até daquilo que é muito óbvio. Com o time que eu tinha antes, e eu queria implantar a cultura de treinar e desenvolver as pessoas, a loja abre às 8, às 9 a loja tá pronta para o atendimento, às 8 chega, porque a logística de botar carro para fora. Aí eu comecei implantando treinamento às 7h20 da manhã. Aí agora, os vendedores chegam às 7h20 da manhã na segunda, para fazer o planejamento, olhar a semana anterior, dentro do que a gente se propôs a fazer diariamente, fechando a semana, e eles traçam um plano de ação para a semana deles. Para na outra segunda eles olharem se eles se comprometeram com o meu plano de ação e se eles se comprometeram com o plano de ação deles. Porque se eles não se comprometem com o plano de ação deles, como é que eles vão se comprometer com o nosso? Não vai. E aí, na segunda, é uma reunião comercial às 7h20 da manhã. Às quarta-feira, uma reunião de treinamento com o time. E às sexta-feira, 7h20 da manhã, uma reunião de treinamento somente com o time comercial. Então, assim, se você implanta uma cultura, ou se a empresa é reflexo do dono, você quer fazer alguma coisa e as pessoas não estão alinhadas, você tem que conversar. E se as pessoas não entenderem, se não forem no lugar delas, tá tudo bem. Não tem certo Ninguém ou errado, né? precisa Cada sair um. chateado com ninguém. É só as pessoas estarem, as pessoas certas no lugar certo. E aí aquilo que você falou, as pessoas certas com a estratégia mais ou menos, vai. Agora, as pessoas erradas com a melhor estratégia não vai. E aí a gente teve uma experiência com... A gente, por exemplo, não estava conseguindo vender garantia com a Gestalto. A gente... e a primeira vez que eu comecei com a Gestalto, eu também parei com a Gestalto. E aí depois veio o Bené, tem toda uma história maior por trás disso, mas enfim, voltamos com a Gestalto e comecei de novo. Não consigo vender Gestalto. Aí eu liguei pro Bené, falei, Bené, vamos fazer benchmark, vamos perguntar quem sabe. Quem é a loja que mais vende? E eu já deveria saber essa resposta dele, né? Quem é a loja que mais vende garantia no Brasil? Ué, mas, cara, é a Bielos, né, cara? Eu falei, que idiota que eu fui, né? Pergunta boba. Eu falei, cara, quem? Ué, o Flash. Eu falei, pô, mas o Flash não vai ter tempo pra falar comigo, né? Cara? Mas, pô, e aí esse cara, ele pode até complementar aí. No mesmo dia, o vendedor mesmo falou com ele, porque ele é super disponível. Sim. No mesmo dia a gente fez uma venda e vendemos É isso aí. um combo, que aí foi a estratégia que foi o Flash, na verdade. E aí é legal falar dessa situação, porque assim, quando o Benê me chamou a primeira vez e fez a ponte com o Marlon, né? Eu falei, caramba, né? Eu sempre falo que eu tenho responsabilidade em cima daquilo que eu falo, né? Então tem que cuidar. Então minha maior preocupação foi o seguinte, falei, Benê, eu topo, mas primeiro eu quero falar com o Marlon, que eu quero entender o que ele quer que eu fale. Porque senão eu vou chegar lá, vou falar um negócio que não condiz com o que ele prega. Eu falei, cara, vai ficar ruim. Eu falei, a primeira coisa, né? E aqui fica também o agradecimento ao Gil, da Gilcar. Pô, verdade. Porque eu falei pro Marlon até, eu falei, ó, através desse bate-papo, o Gil tá aqui hoje também. Foi na segunda escalada que ele deu essa ideia do combo. Ele falou, faz o combo lá. É isso aí. E aí a gente trouxe pra cá e aí... Funcionou. Aí eu falei, ó, Marlon, é que aqui a gente faz assim, faz assado. Cara, e não pense que não é igual aqui também. A gente também tem essas oscilações, né? Tem épocas que agora, por exemplo, vai dar mais uma reciclagem de treinamento para os vendedores para aumentar o número de venda de upgrades que a gente tem oscilação também igual a todo mundo. Não pensem que aqui é uma maravilha, que não dá problema. Não, dá problema claro assim também, mas o que você tem que fazer é o quê? Você tem que estar sempre atento, estar sempre reciclando, né? Porque o momento que você, por exemplo, vamos pegar esse caso aí da garantia, mas que reflete para todos os outros. Tem várias situações, porque uma loja, uma empresa, que nem uma loja de carro igual as nossas, são muitas caixinhas que você tem que estar cuidando. Então, muitas vezes você vai estar direcionando mais esforço para uma caixinha, e aí quando vê, você tem que voltar naquela outra caixinha, né? E fazer reciclagem. Você não pode sempre achar que tá no mundo ideal. E, Rodrigão, uma coisa que muito me chamou a atenção, daí quando a gente combinou, e foi na quarta-feira que a gente fez essa reunião. 7h20 da manhã. 7h20 da manhã. E foi muito legal o fato é visível o engajamento do time. E, pasmem, não era gente só do departamento de vendas. Não, era todo mundo. Todo mundo participando do treinamento, a turma lá pontualmente, administrativo, financeiro, avaliador, todo mundo lá. E é bacana a troca, a sinergia entre eles é visível, e aí fica o registro do parabéns aí, porque a gente fala muito, em todos os episódios a gente falou muito sobre cultura, a implementação da cultura, e não adianta, gente. Aí aqui eu tô falando com 3 empresários aqui, e a cultura vem dos donos. Verdade. A cultura vem dos donos, né? Gente, estamos encaminhando já pro nosso... Edu, como é que estamos aí?
Estamos encaminhando aqui pro nosso final, né? Mas eu acho o seguinte: tem uma historinha que a gente não vai poder deixar de contar, né, Marlon? O que você acha, Marlon? A gente conta ou a gente não conta? Rapaz, tem que contar, Tem né? que contar, né, cara? Tem que contar que essa aí... Essa daí merece, né? Pro final. O que você acha, merece, Thiagão? merece. Pro final merece essa daí. Quando você falou que ele Aula já de tá até vendas. ali, aula de vendas. Aula de vendas. Não sei aula de como venda que eu com caí Belo. nessa, cara. Eu achei que eu era bom de venda. Porque quando você conhece a estratégia, fala, o dia que fizerem isso comigo, eu não vou entregar. Eu não compro. Fizer isso comigo, eu não compro. Vai mudar o nome do podcast agora. Eu tô acostumado a fazer isso, que aí você fala assim, eu não vou cair nessa. Rapaz, como que a pessoa cai nessa? Porque é um negócio, porque quando você conhece bem uma coisa que alguém faz, você, na hora, pô, esse cara tá me vendendo isso. Mas foi tão natural, porque conta aí, porque você vai... Não, tem que contar como que foi vendido o AutoConf pro Marlon. Hã? Tem que contar. Cara, Merece. olha só que loucura. O Marlon, ele me seguia ali nas redes sociais, pelo De Loja pra Loja, que eu falo, porque faz muito tempo que a gente faz isso. E um dia, lá em 2020, ele tem a data precisa ali, ele me mandou uma mensagem, Thiagão. Mandou uma mensagem. 17 de setembro de 2020. 17 de setembro de 2020. Mandou uma mensagem tipo assim: Oi, Rodrigo, tudo bem? Eu acompanho vocês aqui no Instagram e tal. Eu queria trocar uma ideia com você, que eu tô com um problema aqui com um fornecedor de adesivo. E eu precisava ver se você tem aí o contato de um fornecedor de adesivo teu. E eu pensei comigo, eu falei, cara, tava inspirado aquele dia, né? Eu falei assim, como é que eu vou vender Tinha caminhado? pra esse Tinha cara? caminhado, será, velho? Tinha dado minha caminhado. Como é que eu vou vender AutoConf pra esse cara que quer saber do adesivo? Eu preciso, inclusive, de um case pra gente levar pro nosso time, né? E aí eu falei bem assim, me conta uma coisa, que tipo de adesivo que você precisa? Aquele que vai no porta-mala identificando a marca ou aquele que vai no para-brisa do carro, com o ano do carro e tal? Aí bem assim, olha, o que eu tinha pensado é aquele que vai atrás do carro ali, pra caminhar logo. Mas se você tiver, pode me passar também o da frente, que eu também tô precisando. Aí eu peguei o contato do cara que faz o adesivo pra gente e mandei pra ele, ó, tá aqui o contato do cara que faz o adesivo de trás. O do para-brisa, eu não vou poder te ajudar, por quê? Deixa eu te mandar um vídeo aqui. Eu mandei um vídeo, a gente não usa no para-brisa adesivo, porque eu mandei um vídeo para ele, ó. A gente usa esse papel aqui, ó, que já é gerado do nosso sistema, o preço do carro, todos os detalhes do carro, e vem inclusive um QR Code, que o cliente pode pegar o QR Code, já vai para a página do site, e tudo isso é integrado dentro do nosso sistema, que já dá a data que vai vencer a garantia, que isso, que aquilo, tudo feito por dentro do nosso sistema. Aí ele vem assim, porra, eu preciso conhecer esse sistema. Eu falei, olha, cara, eu vou ver se eu arrumo uma data aqui para o pessoal te apresentar. Anota mais um cliente aí, né? Olha o vídeo aqui, cara. Ó o vídeo, ó o vídeo. Mostra lá, mostra lá. Hã? Aparece aí? Pronto, não precisa passar o vídeo inteiro. Não precisa passar o vídeo inteiro. E eu preciso conhecer esse sistema. Eu falei, então tá bom, vou marcar já uma reunião. Pá, marcamos uma reunião. E aí, minha cliente da AutoConf até hoje, um dos cases de sucesso nosso, do cara que usa. E você vê que ele queria ganhar o contato do adesivo e ele ganhou muito mais. Ganhou um adesivo eletrônico. Cara, e conhecendo o Marlon agora, você contando essa história, eu fico imaginando ele ouvindo o vídeo, que acho que ele começou a tremer, ele falou, quero sistema, me dá um sistema, cara. Como que eu não tô usando esse negócio ainda? E aí a reunião com o time, às vezes, foi o seguinte, pessoal, o cliente manda um lead querendo comprar o sistema, vocês não vendem. Aí o cara vem atrás de um adesivo e sai do sistema. Por isso que vender transforma. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é agradecer o Rodrigo por ter transformado a minha vida e ter transformado o meu negócio com a AutoConf. E é isso mesmo, cara, transforma. A AutoConf transforma a nossa realidade de empresário, de empreendedor, de quem está lá na ponta e precisa ter liberdade, precisa estar com a família, precisa pensar no estratégico, precisa pensar em formas e situações e dinâmicas que consigam manter o negócio de pé e trazer soluções para o dia a dia. Então, a AutoConf é isso e muito mais. Valeu, Marlon. Marlon, aproveita que você está com o microfone aí e manda uma mensagem final aí para a galera que esteve assistindo a gente até agora. Manda um alô ali, uma última mensagem para a galera aí.
Cara, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, eu acho que resume a minha história até hoje, chegar aqui nesse momento, num formato de negócio, dentro de um podcast, ver a evolução do Rodrigo, ver a minha evolução, ouvir a história do Thiago, a evolução do Thiago, ver o Flecha que veio de concessionária de negócio grande, estruturas parrudas. O que eu consigo consolidar é que você que está ouvindo a gente, você não pode se conformar com a condição do teu negócio. E a gente sabe que o meu negócio tem 5 anos, o dele tem 10, o seu tem mais de 30, enfim. São ciclos e momentos de altos e de baixas. E em momentos de alta, a gente não pode estar na condição ou naquela situação de conforto. Eu acho que a gente tem que sempre buscar uma dinâmica de aprendizagem, uma dinâmica de evolução. E eu acho que o que fica aqui, para mim, a evolução que eu conquistei com todas as ferramentas, com todas as amizades, que inclusive algumas delas não foram relações de negócio, são pessoas que eu tenho como amigo. O Flash eu conheço há pouquíssimo tempo, mas tenho um carinho, um respeito, uma consideração. Recíproco. O Rodrigo nem se fala. Então eu acho que o recado que eu quero deixar aqui é que você que tá no negócio de carro ou quer entrar no negócio de carro, cara, procura se conectar com essas pessoas, que isso vai mudar a sua vida assim como mudou a minha. Show de bola. Tiagão, com você agora. Eu só queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui. E, assim, nada é por acaso, né? Com um adesivo, você pôs o seu sistema, você está evoluindo a sua loja, né? E hoje a gente está aqui conhecendo vocês aí, né? Eu conheci agora o Marlon, né? Tive a oportunidade de conhecer sua loja, tô com o seu sistema, o Rodrigo Flecha, sensacional aí, sigo vocês, e nada é por acaso, né? Tipo, quando você quer uma melhoria, uma transformação, parece que as coisas vão te guiando ali para você chegar, né? Abrindo o seu caminho, te direcionando para você conseguir o que você precisa fazer, né? É isso daí. Tiagão, lembro até hoje, o dia que você veio aqui na imersão, né? E a gente conversou, foi lá na Capelinha, a gente chama de Capelinha lá ainda. Passei por ela lá, lembrei, não esquece mais, né? E foi muito bacana ver as conversas que a gente teve, e a gente vê o brilho no olho que você tem pro teu negócio, né? E a gente sabe que fazer mudanças, elas são essenciais. Elas não precisam ser atropeladas, elas podem ser feitas no tempo certo, que é exatamente do jeito que você está fazendo lá. Até porque, né, Tiagão, a gente monta os negócios para um longo prazo, não é para o curto prazo, né? E parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Não sabia que a Nick Motors era por o nome dos filhos. Né? Parabéns, é nítido essa essência que você tem com a família, com tudo. Né? Parabéns pelo cara que você é e obrigado por estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Flecha, a tua consideração final? Rapaz, a cada episódio do DLPL aqui eu saio com um curso novo, eu tenho que agradecer de fazer parte desse projeto lindo aqui e me conectar com caras que nem eles aqui. Parabéns pela tua história, Tiagão. Parabéns pela tua história, Marlon. Para mim é um prazer ter vocês aí no nosso ciclo de amizade, posso falar assim, né? Poder compartilhar de experiências. Vocês tenham certeza que eu aprendo demais quando tô junto com vocês e com o meu professor aqui, né? Eu agradeço, ele sabe disso, da gente estar junto tocando esses projetos, ele confiar em mim. Então, cara, acho que é isso. A busca constante de conhecimento, colocar em prática aquilo que a gente aprende e tá sempre inquieto, né, Marlon? Verdade. Acho que é isso. Vamos, obrigado mais uma vez. Bora pra cima. Valeu, Flecha. E eu queria, antes de tudo, pedir novamente para você que tá aqui se inscrever no canal, ativar o sininho e agora que você assistiu, gostou ou não gostou, né? Compartilha esse conteúdo aí com a tua galera aí, com os teus amigos, tua equipe, com outros profissionais do mercado que você sabe que vai estar contribuindo com ele, se entregar esse material lá para eles, para a gente poder fazer essa rede aí de troca de ideias, evoluir, transcender aí os nossos limites, né? E eu queria agradecer tanto o Thiago quanto o Marlon por disponibilizar o tempo, por vir aqui abrir o coração, contar um pouco do teu negócio, abrir situações lá do dia a dia mesmo, né? Que às vezes tem gente que tem receio de falar isso para um amigo e vocês vêm aqui e falam para todo mundo, para o mercado inteiro. Cara, parabéns, obrigado para vocês e bora lá, vamos pro próximo. Bora lá. Falou, gente, tchau, tchau.